Bom dia, amigos. Eu havia comentado em áudio ontem no nosso grupo a dificuldade que nós temos, nós da nossa geração, o pessoal mais velho, né, o pessoal mais idoso, melhor dizendo, de acompanhar as demandas de informação e de notícias, porque nós somos de uma geração acostumada à estabilidade, a estabilidade da vida, né? Nós temos um mundo praticamente parado, pertencemos à segunda metade do século XX, né? E que eu comentei ontem que o padrão de comportamento nosso era esperar sempre os acontecimentos, com cautela, moderação, sem se posicionar, quer seja politicamente, quer seja através de opinião em relação à vida, quer seja tomando partido de situação ou outra para interferir e impedir o mal. Só que naquela época, as coisas ruins, as coisas más, que sempre existiram, elas eram, vamos dizer, menos frequentes do que nos dias atuais. Parece que na política hoje, na vida como um todo, e por que não dizer nos comportamentos das pessoas, as gerações vieram assimilando as coisas ruins de tal maneira que os hábitos e costumes ficaram mais toleráveis, né? Por exemplo, a mentira útil. Todo mundo sabe que mentir é uma coisa que não deve ser feita, ser praticada. A mentira útil é aquela que serve ao bom convívio social nos dias de hoje. Hoje eu vi uma frase que um colega postou no Facebook dizendo que ser honesto e ser sincero leva você ao mais completo isolamento das pessoas. Então é preciso ter muito cuidado com isso, porque nós precisamos, enquanto responsáveis, não só pelos nossos atos, mas pela condução das gerações, ou seja, dos filhos e das pessoas mais novas, nós precisamos orientá-los. O que está sendo visto é uma geração de pessoas maduras que estão aos poucos abrindo mão daqueles antigos valores, dos valores sociais que davam estabilidade à vida, né? E deixando-se levar pela acomodação. Então eu falei ontem e repito hoje que da virada do século para cá, ou seja, de 2000 para 2020, em 2 décadas, as revoluções foram muito maiores em hábitos, costumes, política, moral, do que todo o período, desde a chegada do homem na face da Terra até a metade do século XX. Então nós estamos em plena ebulição na sociedade, as coisas estão acontecendo e conforme o padrão de comportamento da prudência que era muito mais prevalente do que hoje, as pessoas têm medo de se expor, não conversam nos grupos, não dão sua opinião, devido ao medo e à tola posição de não se expor, tá? Então, o recado de hoje é para quê? Não é que nós vamos nos expor a uma situação ridícula ou a uma situação vulnerável que possamos ser como que telhados de vidro a receber pedradas de torto e à direita, de um lado e de outro. Mas nós vamos ter que se posicionar diante de tudo que está acontecendo. Nós vamos ter que ir para as ruas, nós vamos ter que postar nos nossos perfis de Facebook, entendeu? E mostrar a insatisfação com tudo que está se passando, inclusive com parte da Igreja Católica. A carta que esses 157 bispos da Igreja, que são, na verdade, bispos padres comunistas, se posicionando em favor do pior possível para a sociedade, daquelas coisas que são oriundas dos partidos de esquerda, ou seja, eles estão, né, estimulados pelo posicionamento do Papa Francisco, né, diga-se de passagem, tem sido
um instrumento na mão dos aproveitadores, principalmente dos políticos brasileiros de esquerda, e estão estimulados pela Santa Sé, mostrando as suas unhas de fora. Então, por debaixo do cordeiro existe um lobo. Então, muito cuidado, católico, você que está me ouvindo, para não embarcar nessa onda, tá? Nós somos conservadores, nós somos de uma geração mais idosa, mas nós precisamos ter a articulação que o jovem tem, tá? Para se posicionar e influenciar quando necessário. Não só na internet, mas também no dia a dia. É essa a mensagem do dia. Um beijo no coração. Fica com Deus.